Como o Mateus disse, nós estamos começando hoje uma série de mensagens, que é uma série curta, são 4 ou 5 mensagens. O tema da série é Você Tem um Chamado. Essa série está baseada em Mateus 28, do 18 ao 20. Você não precisa abrir agora, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas nós temos 4 ou 5 mensagens baseadas nesse texto. Nós vamos tentar explorar esse texto ao máximo possível, começando a partir de hoje. O tema da mensagem hoje é Façam Discípulos. Eu quero animar você, eu sei que tem muitos irmãos aqui na igreja que já conhecem esse texto de cor, Mateus 28, do 18 ao 20. Se você não conhece, eu quero te animar a memorizar. Esse será o nosso texto base hoje, e do próximo domingo, e do próximo, e do próximo, e do próximo. Então aproveite essa oportunidade para você encucar, para você guardar no seu coração o que diz esse texto, para que essa verdade não saia mais de dentro do seu coração. Meus irmãos, a igreja evangélica, como vocês sabem e com certeza percebem, tem crescido assustadoramente, tem crescido exponencialmente, já há muito tempo, especialmente aqui no Brasil. E infelizmente esse crescimento sai em muitas direções, e muitas dessas direções são equivocadas, são direções opostas àquilo que a Bíblia ensina. Você deve conhecer alguma igreja que é até difícil chamar de igreja. E certamente você conhece alguma pessoa que diz que é irmão na fé, que você tem uma certa dificuldade de acreditar que aquela pessoa é realmente uma pessoa convertida e possivelmente aquela pessoa nem seja convertida mesmo. Isso acontece por muitas razões, sem dúvida. Mas eu acredito que uma delas é porque alguns cristãos, algumas igrejas, alguns pregadores, ou não entenderam muito bem, ou não explicaram muito bem, ensinaram muito bem o que significa ser um discípulo de Jesus. Tem gente, por exemplo, que acha que ser um discípulo de Jesus tem alguma coisa a ver com você ter uma visão política de direita conservadora. Aí o camarada vai bater no peito para dizer, eu sou a favor da moral e dos bons costumes. Eu sou a favor da família tradicional. E aí ele acha que é um cristão muito bom por causa disso. Nos Estados Unidos isso é algo mais forte do que aqui. É marca da cultura de lá. Aqui tem crescido. Outros vão dizer que não. Você ser um bom cristão, você precisa fazer parte da esquerda, que tem uma visão mais socialista, se preocupa mais com justiça social, dá mais atenção aos pobres. E como Jesus conviveu entre os pobres e se preocupou com os pobres, ser um cristão tem a ver com essa visão mais esquerdista. E de repente, ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, passou a ter uma relação muito forte com o partido em que você vota, e de repente você acha que é uma pessoa do bem, biblicamente falando, porque você vota no partido A ou B. Para outras pessoas não, ser um discípulo de Jesus tem a ver com parar de assistir futebol, parar de assistir novela, usar a roupa um pouco mais longa e ir para o culto todos os dias. Segunda-feira, culto de oração. Terça-feira, culto de libertação. Quarta-feira, culto da cura. Quinta-feira, culto da prosperidade. Sexta-feira, culto de estudo. Sábado, culto de jovens. Domingo tem o culto com a igreja toda. Na semana seguinte, você recomeça. E se faltar muito, você não é um discípulo de Jesus tão bom assim. Para ser um bom discípulo de Jesus, você não pode faltar muito os cultos. E o que significa ser um discípulo de Jesus? Nós precisamos entender bem esse ponto. Se nós quisermos cumprir da maneira correta a missão que Jesus nos dá, em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Vou pedir para você abrir aí, vou pedir para os irmãos projetarem. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do 18 ao 20. Desculpe. Eu vou ler a versão da NVI, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fale conosco nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, e faça no nosso coração uma obra que homem nenhum pode fazer, que pregação nenhuma pode fazer, mas só o poder do Senhor. Fale conosco nessa noite, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja tem uma missão. Na cosmovisão militar, onde essa palavra é uma palavra muito comum, missão é uma ordem que precisa ser executada. Quando a gente vai para o ponto de vista empresarial, missão faz parte da gestão estratégica. E aí a gestão estratégica vai dizer que a missão é a razão de ser de uma instituição, ou seja, não é aonde aquela instituição deseja chegar, é a razão pela qual ela existe e a razão pela qual ela foi criada. A igreja também tem uma missão. A igreja tem uma ordem que precisa ser executada. A igreja tem uma razão pela qual ela existe. Jesus nos dá essa missão em Mateus 28, ele diz: vão e façam discípulos. Discípulos de Jesus. Pessoas que irão seguir a Jesus. E a maneira de fazer isso nós vamos ver posteriormente. Eu vou falar nas mensagens seguintes. Isso porque se nós não entendermos bem o que significa esse convite de Jesus para sermos seus discípulos, as formas de fazer discípulos podem ser muito bem intencionadas, mas elas vão andar na direção errada. Para cumprirmos essa missão corretamente, nós precisamos entendê-la corretamente. E na minha opinião, o mau entendimento sobre isso tem levado pastores a encherem igrejas de pessoas que mudaram de religião, mas não mudaram de vida. Pessoas que mudaram de religião, mas não são de fato discípulos de Jesus. Então, o que significa ser um discípulo de Jesus? A palavra discípulo, em hebraico, existem duas palavras para discípulo. Um é talmid, que significa aluno, aprendiz. A outra é limud, que também significa aluno, aprendiz, pupilo, mas a raiz dessa palavra, lamad, traz uma ideia de ser treinado. Essa palavra aparece 6 vezes no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no livro de Jeremias. No grego, a palavra para discípulo é matetes, que também traz essa ideia de pupilo, de aprendiz, de aluno. E a raiz dessa palavra dá uma ideia de aprender através da prática. Essa palavra matetes aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento, somente nos Evangelhos e no livro de Atos. Mateus, o Evangelho de Mateus é o lugar onde essa palavra mais se repete. Por que eu estou falando isso? Que pode parecer uma informação técnica demais. Mas a análise dessa palavra é muito importante porque ela aponta para alguém que é ensinado, mas não é um ensino meramente teórico. Tanto a ideia da palavra em hebraico, quanto a ideia da palavra em grego traz uma ideia de um ensino através da prática. Traz a ideia de alguém que é treinado para algo. Isso é muito importante para entender corretamente esse assunto. Na sociedade grega antiga, os discípulos eram pessoas que buscavam conhecimento e sabedoria. Naquelas escolas filosóficas gregas, o discípulo era alguém que se submetia ao seu mestre. E a relação entre discípulo e mestre era muito diferente do que nós temos hoje como professor e aluno. A relação era muito mais íntima, era muito mais próxima. Havia um relacionamento entre eles e havia uma dependência do discípulo ao seu mestre, do aluno ao seu professor. Muito antes de Jesus ter os seus discípulos, essa prática era comum em Israel. Vocês vão lembrar, lendo o Evangelho, que João Batista tinha os seus discípulos. Vocês vão lembrar que os fariseus tinham os seus discípulos.
Essa ideia não era uma ideia estranha, nem inovadora nos tempos de Jesus. Já fazia parte da cultura. Em Israel, os garotos iniciavam os seus estudos na chamada Beit Sefer. Era o equivalente à nossa escola primária. Ia dos 6 aos 10 anos de idade. E ali eles eram ensinados sobre a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei de Deus, dada através de Moisés. Todos os garotos de Israel passavam por esse ensino. A partir dos 10 anos de idade, havia uma peneira. Os melhores alunos eram separados para o chamado Beit Talmud. Era a escola secundária, o equivalente à nossa escola secundária. E ali, aqueles alunos mais qualificados iam estudar o restante das Escrituras, iam estudar sobre como interpretar a lei de Moisés e como aplicar a lei de Moisés para os nossos dias. Os outros garotos que não estavam tão, como é que eu posso dizer, que não passaram de média, que não foram aprovados nessa peneira, eles voltavam para casa, paravam os seus estudos e aprendiam a profissão dos seus pais, passavam a ajudar com os seus pais. Aqueles garotos que eram aprovados, eles faziam parte então da nata intelectual de Israel, porque eles seguiam estudando. E depois de um tempo, quando eles já estavam formados, eles eram adotados por um rabino. Um rabino, um mestre, um professor, adotava aqueles garotos para que eles também pudessem se tornar mestres no futuro. Jesus também se tornou um rabino famoso, um mestre conhecido. E Jesus também tinha os seus discípulos. Mas a forma como Jesus atraiu os seus discípulos, o que Jesus fez pelos seus discípulos, a maneira como Jesus serviu os seus discípulos, o tipo de ensino que Jesus deu aos seus discípulos, fez com que essa relação de discipulado se destacasse das habituais. Fez com que Jesus se tornasse um mestre e tivesse uma relação com seus discípulos diferente dos demais daquele tempo. No Novo Testamento, um discípulo de Jesus é alguém que nasceu de novo, é alguém que crê em Jesus, é alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo e agora decide dedicar a sua vida seguindo a Jesus e buscando viver como Jesus viveu. Então, os discípulos de Jesus hoje, eles precisam conhecer a palavra cada vez mais e profundamente. Porque nós não temos Jesus ao nosso lado, olhando para as ações e vendo a maneira como Jesus respondia às pessoas, ensinava as pessoas, amava e servia as pessoas. Nós encontramos isso na Bíblia. Então, quanto mais eu tenho contato com a palavra, quanto mais eu leio e me aprofundo na palavra, mais eu consigo conhecer a Jesus. E melhor fica a minha caminhada com Ele. Porque como eu vou seguir bem uma pessoa que eu não conheço bem? Para eu segui-lo bem, para eu ser como Ele foi, eu preciso conhecê-lo profundamente. E um discípulo de Jesus busca fazer isso e entrega a sua vida em dependência e sujeição a Cristo. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, um discípulo de Jesus é alguém que não quer só ouvir a palavra. É alguém levado a se tornar um praticante. O evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus pregou, não tinha como foco conduzir as pessoas a uma mudança exterior, a uma mudança de comportamento, a simplesmente uma mudança de religião. O evangelho pregado por Jesus tinha como foco principal transformar o interior das pessoas. Então nós nos tornamos discípulos de Jesus quando, tocados pelo Espírito Santo, nós decidimos submeter a nossa vida ao governo de Jesus. Decidimos viver como Jesus viveu, porque Jesus passa a ser
a nossa referência de ser humano perfeito. E hoje em dia existem muitos programas e muitos métodos de discipulado nas igrejas. Tem muito livro sendo escrito sobre isso. Alguns muito bons, outros muito ruins. Mas eu penso que ainda que as formas de discipulado, e nós vamos falar sobre discipulado numa outra mensagem, mas ainda que essas formas de discipulado possam ser muito boas e possam ser muito bíblicas, em muitos lugares elas não têm atingido o resultado esperado. Pelos pastores, pelos líderes, elas não têm produzido aquilo que se espera de um discipulado. E isso tem levado igrejas a mudar as formas de discipulado. Quando eu acredito que muitas vezes o problema não está nessas formas, mas na pessoa que é alvo disso. E a grande pergunta é, a pessoa que está sendo discipulada é um discípulo de Jesus? É alguém que se converteu de verdade? Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que não se converteram de verdade. Pessoas que não são de fato discípulos de Jesus. As portas estão abertas, pode entrar quem quiser. E se só entrarem discípulos de Jesus, isso aqui vai ficar com a cara de seita. Só entra convertido. Não, entra quem quiser. Se não for convertido, melhor ainda. A gente quer ganhar essas pessoas para Jesus. A gente não fica perguntando para quem está entrando, aí, você se converteu? Mas tem um questionário, vamos ver se você se converteu mesmo, hein? Que tem um padrão. Não, a gente recebe as pessoas. E aí tem gente que está há 5 anos, ouvindo, mas não entendeu nada. 10 anos ouvindo, achando bonito, mas não se converteu. Não foi tocado pelo Espírito Santo. A vida não foi transformada. E de fato aquela pessoa não é um discípulo de Jesus. Há uma máxima que diz, a gente só coopera onde o Espírito Santo opera. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, a gente só coopera onde o Espírito Santo opera. Nenhum programa, nenhum modelo de discipulado vai funcionar se o Espírito Santo não estiver operando na vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo prático para você. Quem foi o melhor discipulador que já existiu na face da terra? Jesus, não tenho nem dúvida para responder isso. E qual foi a melhor forma, estratégia, modelo de discipulado que já existiu nessa terra? O de Jesus. Mas Judas continuou sendo Judas, até o fim. E qual foi o problema? Será que foi o discipulador? Não foi muito bom. Ou será que foi a estratégia? Jesus devia dizer assim, com Judas a estratégia tem que ser outra, senão não funciona. Não, meus queridos. O problema não estava nem no discipulador, nem no mestre, e nem na forma. O problema estava em Judas. Judas era um discípulo nominal. Ele dizia que era discípulo de Jesus. Mas de fato ele não era. Judas não era um homem convertido. E o tema dessa mensagem é façam discípulos. Eu quero posteriormente falar sobre esse processo e falar sobre discipulado e sobre outras coisas que envolvem isso, mas não é possível discipular, cuidar, perceber o crescimento na vida de alguém que não é um discípulo. Então nós precisamos fazer discípulos de Jesus, essa é a nossa missão, vão e façam discípulos. Você tem um chamado, esse é o tema da série. Jesus te chamou para fazer discípulos. Mas você sabe o que é um discípulo? Que condições Jesus colocou para os seus seguidores? Você vai dizer, Davi, discípulo é um seguidor de Jesus. Sim, discípulo é um seguidor, um aprendiz de qualquer pessoa. Mas o que significa se tornar um discípulo de Jesus? Platão tinha seus discípulos, Sócrates tinha seus discípulos. Mas o que significa se tornar um seguidor de Jesus?
Que condições Jesus colocou para os seus seguidores? Não estou falando de salvação. Entenda. A salvação é pela graça e de graça. E se você achar que tem alguma coisa boa que você possa fazer para ser salvo, você está em desgraça. Não há nada que você possa fazer para te salvar. É o sangue de Jesus que nos purifica, é o sacrifício de Jesus que nos salva. Não estou falando de salvação. Estou falando de algo que é posterior à salvação, que é consequência da salvação. É o caminho do discípulo. E se a salvação é de graça, o discipulado tem um preço. E Jesus estabelece esse preço. E as igrejas precisam voltar a falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Nós vamos ler do 25 ao 27. Vou pedir para o pessoal projetar, tá aí. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí você olha para esse texto, e eu lhe pergunto, que exceções Jesus abriu aqui? Nenhuma. Isso é parte do caminho do discípulo. Nesse caminho, Jesus diz que é preciso amar mais a Ele do que a qualquer outra pessoa, inclusive a si mesmo. Aí eu pergunto para os irmãos, nós conseguimos viver isso o tempo todo? Se formos honestos, vamos dizer que não. Há dentro de nós o pecado que nos impede de viver da maneira como gostaríamos. Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu faço justamente o que eu não quero. Eu vivo um conflito. Porque o pecado habita a minha carne. E eu sei o que eu devo fazer, mas muitas vezes eu sou tentado a não fazer e eu me inclino para não fazer. No entanto, há uma grande diferença entre não conseguir e não querer fazer. Não conseguir viver isso plenamente o tempo todo. E a prova de que nós não conseguimos viver isso plenamente o tempo todo é que nós pecamos. O pecado é quando eu digo assim, tem a vontade de Deus e a minha vontade. Vou fazer a minha. Ou seja, eu amo mais a mim do que a Deus. Cada vez que eu faço a minha vontade, eu estou dizendo assim, não, sou eu em primeiro lugar. Depois eu penso nas coisas de Deus e na vontade de Deus. Mas há uma grande diferença entre buscar isso, ainda que de maneira deficiente, debilitada, e não desejar isso para a nossa vida. Vocês vão lembrar do conceito inicial que eu dei sobre discípulo. Eu falei que discípulo tem a ver com alguém que está sendo treinado. Isso implica em um processo. Nós estamos em treinamento. Ser discípulo é estar em treinamento. Isso quer dizer que, embora não consigamos viver dessa forma ainda, nós estamos sendo aperfeiçoados para isso. Amém? Estamos sendo treinados por Deus para isso. Estamos sendo aperfeiçoados para viver da maneira como Jesus ordena que vivamos. No entanto, existem algumas pessoas que se afastam desse caminho e nem percebem que precisam voltar atrás, porque elas nem percebem que há um caminho. Elas nem sabem que há exigências feitas por Jesus. Um jovem que abandona a fé por causa de um namoro,
demonstra que não entendeu bem essa exigência feita por Jesus. Ou precisa se arrepender, ou talvez precise se converter. Porque ela está dizendo assim: esse namoro é mais importante do que qualquer coisa. Eu abandono a fé, mas não deixo essa pessoa. O irmão que se converte, mas ele rejeita o batismo. Ele diz: eu não quero ser batizado não, porque na minha família tem algumas pessoas que não vão achar isso legal, sabe? Aí assim, vamos abrir uma exceção para mim, dá um desconto, porque minha família vai ficar chateada. Essa pessoa demonstra que não entendeu bem essa exigência de Jesus. Porque Jesus está dizendo: aquele que ama mais a sua família como um todo e até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus nos chama a esse amor extraordinário por Ele. E aí você pode achar isso um pouco exagerado, mas eu quero contar uma história que talvez soe mais exagerada ainda. Jesus está passando por um lugar, e um jovem se aproxima dele e diz: mestre, eu quero te seguir, mas antes deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus responde para aquele jovem: deixe que os mortos enterrem seus mortos, quanto a você, me siga. E aí você ouve isso e diz: isso aí foi meio cruel, isso soou intolerante. Em primeiro lugar, a ideia que a gente tem quando lê esse texto é sempre de que aquele pai tinha falecido e aquele jovem queria simplesmente sepultar o pai. Não é essa a ideia que transmite? Não necessariamente. Essa expressão era uma expressão que indicava, por exemplo, que aquele pai não estava nem perto de morrer. Ou ele estaria muito velho, ou talvez ele estivesse enfermo. E o que ele está dizendo é: quando meu pai morrer, quando for mais propício para mim, aí deixa eu te seguir. Aí Jesus diz: não, não é assim não. Venha e me siga. Eu quero que você me siga. Eu permito que você me siga. Mas quem estabelece as condições sou eu, não você. Jesus não era cruel nem intolerante. Jesus se encontrou com uma prostituta. E nenhum homem religioso, muito menos um rabino, se aproximaria de uma prostituta. E Jesus foi criticado porque deixou a prostituta tocar nele. Mas Jesus preferiu receber e amar a prostituta do que qualquer outra coisa, do que se preocupar com a sua própria imagem. Jesus se aproximou de leprosos. E a lepra naquela época era considerada uma maldição. Além da questão física, porque a lepra era uma doença terrível, ainda mais naquele tempo. Os leprosos ficavam fora da cidade. E ao entrar na cidade, eles precisavam balançar um sino para as pessoas reconhecerem e se afastarem. Ninguém queria proximidade com um leproso. Se um leproso se aproximasse de alguém sem balançar o sino, ele seria apedrejado. Aí Jesus se aproxima do leproso, toca no leproso, cura o leproso. Jesus fala com a mulher samaritana num tempo onde um rabino, dependendo da linha de radicalismo, ele sequer acenava para uma mulher em público. Só o acenar para uma mulher em público já comprometia a reputação de um rabino. Aí Jesus se encontra com a mulher samaritana, se aproxima dela, conversa com ela e ainda pede água. Escandaliza os discípulos, escandaliza todo mundo. Jesus não era um homem cruel, nem um homem intolerante. Jesus era um homem bondoso, Jesus era um homem amoroso, mas Jesus não mendigava discípulos. Jesus não barganhava com as pessoas. Jesus se fez homem, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele sofreu, ele foi à cruz, mas ele era o mestre. Não era ele que seguia as pessoas, eram as pessoas que precisavam segui-lo.
E quando ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a Bíblia diz que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Isso é muito importante para entender sobre o que é um discípulo de Jesus. Jesus não era um homem que fazia propaganda de si. Jesus não era um homem que se vendia aos caprichos alheios. Jesus não diminuía as suas exigências para ganhar mais adeptos e mais seguidores. Ele convidava todos indistintivamente para segui-lo. Mas ele estabelecia as condições para isso. Ele disse: se não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Eu convido todos de qualquer classe social. Você pode estar envolvido no pecado mais feio que exista, mais imoral. Você pode se considerar a pior pessoa da terra. Eu convido você para ser meu discípulo. Mas você precisa tomar a sua cruz e me seguir. Senão você pode ser uma pessoa muito boazinha, mas não pode ser meu discípulo. Podia até fazer parte daquela multidão que estava ao redor. Jesus diz isso para a multidão. Assim como multidões lotam as nossas igrejas. Não tem problema. A multidão está lá para ver o pão sendo multiplicado, para ver o coxo começar a andar, para ver o cego ver. A multidão está lá para isso. Não tem problema. A multidão pode continuar indo. Mas para ser discípulo de Jesus, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Vocês estão entendendo? Jesus estabelece isso. Você vai dizer: o que é tomar a cruz na prática? De maneira resumida, tomar a cruz é morrer para si. Tomar a cruz é o nosso atestado de óbito, para que Cristo possa viver em nós. Tomar a cruz é renunciar à nossa vontade. Lucas 14, 33. Abra sua Bíblia aí, por favor. Jesus segue falando sobre essas condições. Lucas 14, 33. Jesus diz: da mesma forma, qualquer um que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Perceba, no primeiro texto ele falou de pai, mãe, irmão, irmã, saiu listando a família toda, inclusive a si mesmo. No primeiro texto ele falou sobre pessoas, aqui ele está falando sobre coisas. Aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que não pode haver nada na nossa vida, de coisa e de bem material, que roube a supremacia dele. Não pode haver nada na nossa vida, de coisas e de bens, que seja Senhor para nós. Jesus não entra nessa disputa. Ele simplesmente diz que se você não renuncia tudo quanto possui, não pode ser um discípulo dele. E aí a Bíblia fala sobre a história de um jovem rico. A Bíblia não dá o nome desse jovem, só diz que ele era um jovem rico. Ele se aproximou de Jesus. E Jesus falou: olha, você, por mais que você esteja fazendo tudo certinho, pelo menos é o que aquele jovem pensava, não é assim que você se torna o meu discípulo. Não é assim que você herda a vida eterna. O jovem se aproxima de Jesus para dizer assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Você conhece a lei? Ele diz: conheço. E vivo e sigo a lei, cumpro a lei desde que sou jovem. Ele diz: então só te falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro disso aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens. De fato, aquele jovem achava que a salvação era pelas obras. Ele pensou assim: bom, eu estou cumprindo toda a lei, então eu acho que eu estou perto de herdar a vida eterna. Aí Jesus mostra para ele que onde é que esse caminho vai dar. Porque quem quer ser salvo pela lei precisa cumprir toda a lei. E a lei diz que você não pode ter um outro Deus. E o problema daquele jovem é que o dinheiro era um Deus na vida dele.
Jesus não está querendo dizer que o grande problema da vida é o dinheiro. Alguns pastores têm entrado nessa linha, que para mim é muito mais uma ideologia do que um pensamento bíblico. O que Jesus está querendo dizer é que o dinheiro não pode se tornar um Deus na nossa vida. De fato, aquele jovem estava achando que seria salvo pelas obras. E aí, como é que Jesus se comporta na sequência disso? O que é que Jesus diz na sequência desse texto? Jesus podia ter dito assim, puxa, lá se vai o rapaz tão bom, lá se vai mais um seguidor. Jesus podia ter dito assim, rapaz, volta aqui, vamos botar 50%. Vamos dar uma diminuída. Se eu for nessa exigência toda, não vai sobrar ninguém. Jesus termina o texto dizendo assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, no baixo padrão. Essa é a exigência que eu estabeleço. De fato, Jesus não estava falando, só para deixar mais claro, nesse texto, Jesus não está falando sobre o preço do discipulado. Jesus está falando sobre salvação no caso daquele jovem. Mas Jesus estabelece ali algo para aquele rapaz. E ele não volta atrás, e ele não negocia isso. Ele convida aquele rapaz para seguir e aquele rapaz fica triste, porque ele era apegado aos bens materiais. Jesus não está muito preocupado com marketing. Eu preciso fazer alguma coisa para ser bem visto. A gente vê alguns pastores e algumas igrejas indo por essa linha. Se a gente continuar pregando assim, o pessoal vai embora. Então vamos pregar uma mensagem, que seja uma coisa mais light, que seja uma coisa mais leve, o pessoal chega cansado da semana, vamos uma coisa mais motivacional, que não confronte muito, que não mexa muito com ninguém, que não fale desse negócio de preço para pagar. Uma coisa que agrade um pouco mais, que a pessoa diga assim, puxa, isso aí tão leve. Ou que a pessoa diga, puxa, agora eu já recebi aqui motivação para a semana toda, já vou trabalhar um pouco mais empolgado. Ou de repente, não, isso aqui é coisa do passado, é coisa muito antiga. Tudo bem, é o que a Bíblia diz, mas assim, hoje em dia está muito difícil, né? Hoje em dia está todo mundo errando nisso, então vamos fazer uma vista grossa para isso aqui. Porque senão a igreja vai esvaziar. Vamos fazer uma vista grossa para isso aqui, para ver se a gente ganha mais gente. E de fato, se Jesus desse uma negociada, certamente ele teria mais seguidores. Mas Jesus não está preocupado com isso. E por isso a gente também não pode se preocupar com isso, como igreja. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus segue. Estamos nos encaminhando para o fim. João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando Jesus diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, esse permanecer não tem a ver com, eu vou ficar lendo a Bíblia o tempo todo. Embora isso seja uma coisa boa, é uma coisa positiva. Mas muito mais do que ler a Bíblia, esse permanecer tem a ver com obedecer. Então alguém que relativiza a palavra o tempo todo, alguém que não trata a Bíblia com a devida seriedade e não deseja obedecer à Bíblia, ou que fica tentando fazer algum tipo de malabarismo para não viver aquilo que a Bíblia diz, demonstra que não tem muito interesse em permanecer na palavra. E meus irmãos, nós vivemos um contexto onde isso é muito forte. Nesses dias, algumas pessoas discutiam sobre se falar palavrão era pecado. Mas é porque é uma questão cultural, é uma questão linguística, e vai para lá e vai para cá, e não, acho que não é. Pessoal que acha que é pecado é porque tem muito mimimi, se escandaliza com muita coisa. Aí eu leio a Bíblia em Mateus 5, e Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco
corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tem que dirá palavrão. Mas não, isso aí, vamos dar uma joga para cá, joga para lá, isso aí é coisa do passado, não é bem assim, deixa disso. Isso é besteira, você é muito conservador, está sendo tradicionalista, está sendo muito exigente. Aí Jesus segue em Mateus 5, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí o camarada lê isso e diz, mas assim, mas aí a gente vive num contexto de muita sensualidade. Aí você tem que entender que o contexto é outro. No tempo de Jesus a mulher vivia coberta, hoje em dia não. Aí é mais difícil, aí não, acho que não tem essa exigência toda. E aí tem essas questões de sensualidade, de imoralidade, daqueles sites na internet, mas aí está todo mundo vendo, é difícil. E começa-se a relativizar isso. Como se de repente não fosse exatamente isso que Jesus disse, quando de fato foi. Permanecer nas minhas palavras é o que Jesus coloca como condição. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso tem a ver com os ensinos de Jesus. Ele continua, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nesse caminho do discípulo, Jesus se torna o padrão e a referência de amor. O amor que amou Judas, o amor que insistiu em Pedro, o amor que se entregou por nós, o amor que se entregou por aquele ladrão na cruz, o amor que nos amou quando nós éramos seus inimigos. Jesus exige esse amor dos seus discípulos e ele diz, essa será a marca dos meus seguidores. Semana passada nós falamos sobre novas marcas. Jesus diz, meus seguidores serão reconhecidos assim, quando eles amarem uns aos outros. Essa é a marca deles. Era a marca de Jesus. E quem segue a Jesus precisa dessa mesma marca. João 15, 8. Estou indo um pouco mais rápido por causa do tempo. João 15, 8, Jesus diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Discípulo de Jesus precisa mostrar os frutos de uma nova vida, os frutos de uma vida transformada, frutos de arrependimento. Fruto é algo que é visível, frutos de alguém que está ligado à videira, frutos de alguém que está ligado a Cristo. Se eu estou ligado a Cristo, as minhas marcas são as marcas de Cristo, porque um pé de banana dá banana, e um pé de maçã dá maçã, e um discípulo que está plantado na videira dá de Cristo, porque Cristo é a videira. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se você conseguir abrir rápido, você abre, eu vou ler. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Acho interessante esse se. Não há muita abertura para negociações. Se alguém quiser acompanhar-me, se quiser. É assim. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repito, é Jesus quem estabelece esses critérios e não nós. Tome a sua cruz e siga-me.
Eu já disse, mas eu quero reforçar, para não haver um mal entendido, de que nenhum de nós vive na prática tudo isso que foi dito em tempo integral. O pecado nos atrapalha, mas a consciência de que Jesus estabeleceu essa condição é o que nos leva a corrigir a nossa rota o tempo inteiro. É o que nos leva a alinhar a nossa vida o tempo inteiro. É o que nos leva ao arrependimento constante. Meus irmãos, se a sua cabeça, se a sua mente está encucada com essa verdade, é muito difícil de você se ensoberbecer. Você vai crescer, você vai dar frutos, você vai amadurecer, você vai conhecer mais a palavra, mas você vai sempre lembrar que você não chegou lá ainda. Se isso estiver vivo na sua mente, é muito difícil a soberba tomar o seu coração. Porque por mais que você cresça, você sabe o quanto falta. E essa consciência é o que me leva a querer continuar sendo treinado como discípulo. Eu entendo que preciso ser treinado, aperfeiçoado para parecer mais com Jesus. E eu repito, nós não buscamos viver dessa forma para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça, justamente porque não conseguimos viver dessa forma plenamente. Mas uma vez salvos, nós somos convocados a nos tornar discípulos de Jesus. E esse chamado tem um preço. E nós não podemos diminuir o preço daquilo que Jesus não diminuiu e não negociou. Essa não é uma visão legalista do Evangelho. Isso é um ensino de Jesus, de maneira muito clara, e muito simples, e muito objetiva. E é um ensino simples, mas que tem caído no esquecimento. Talvez você está aqui hoje, e você ouviu isso pela primeira vez. E isso tem caído no esquecimento porque essa mensagem não é uma palavra que atrai multidões. As pessoas dizem, essa mensagem que eu quero ouvir. Só suporta essa mensagem, só aceita essa mensagem e só deseja viver isso aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Não é uma mensagem que atrai multidões, mas é uma mensagem que forma verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nós sofremos com cristãos muito enjoados, muito paparicados, porque eles não entenderam que esse chamado tem um preço. Aí ele acha que igreja é lugar de alguém atender às necessidades dele. Ele vem aqui para receber algo. Alguém tem que estar ligando para ele sempre. Ele veio para ser cuidado. Ele veio para ser atendido. Ele veio para receber. Esse é o evangelho talvez majoritário no nosso país. E aí quando o camarada entende essa palavra, ele entende que nada disso aqui tem a ver com ele. Tem tudo a ver com Jesus. E ele precisa tomar a sua cruz. Ele precisa sair do centro. Ele precisa se tornar servo de todos. Ele precisa descer. Ele precisa sair do pedestal. Ele precisa entender que cristianismo não é lugar de poder, é lugar de perda de poder. Igreja não é lugar para as necessidades dele serem atendidas. É lugar para Jesus ser glorificado. E as necessidades do reino serem atendidas por ele. Claro que o cuidado mútuo existe. Claro que a gente recebe muito nessa troca.
Mas a gente não chega com esse pensamento, achando que nós somos o centro disso. Mas pela falta desse ensino, nós temos cristãos muito bajulados e muito mimados e que querem ser o tempo todo adulados. E a gente fica às vezes pensando como pastores e líderes, onde é que erramos? E talvez o erro esteja no ensino de coisas muito básicas. Esse preço que Jesus estabelece é muito alto, sem dúvida. Mas não se engane, esse é um caminho seguro para a nossa vida. Essa é a vida que vale a pena viver. Jesus disse isso: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que está disposto a perder a sua vida por causa do Evangelho, a salvará. O que Jesus está dizendo é: cuidado, para não cair no engano de achar que de repente esse preço é muito alto, mas eu vou viver fora disso que é mais fácil. Jesus diz: não, isso é um engano. Você vai salvar a vida aqui, mas vai perder depois. E o que Jesus está dizendo é: perca a sua vida por essa causa, que você vai ganhar no futuro. Esse caminho é estreito, mas conduz à vida, e à vida em abundância. Eu quero terminar com 2 perguntas retóricas, para que vocês possam pensar. A primeira pergunta seria: que mensagem nós temos pregado ao mundo? Você tem um chamado. O seu chamado é de fazer discípulo. E como é que você tem feito discípulos? Que mensagem você tem pregado? É a mensagem do: venha a um culto. Aí você começa aí e você acaba gostando. É essa a mensagem? E não tem nada de errado de você convidar alguém. Mas você acha que é só a pessoa começar a vir a um culto? Ela vai ficando, vai gostando, e aí pronto. Virou um discípulo de Jesus. Já foi para 10 cultos, depois de 10, já está até em grupo caseiro. Aí virou assim automaticamente. É um convite a isso ou é um convite à fé e arrependimento? É um convite a uma nova vida? É um convite só para a pessoa virar evangélica? Ou é um convite para a pessoa nascer de novo? É um convite só para a pessoa se tornar uma religiosa de outra classe? Ou de fato, para ela viver como Jesus viveu? E a segunda pergunta é: que tipo de discípulos nós temos sido? Eu tenho consciência disso que foi pregado, de que eu preciso rever a minha forma de viver, eu preciso tomar a minha cruz mais do que eu tenho tomado. Eu tenho sido negligente a esse caminho e a esse chamado. Ou será que eu tenho abraçado esse chamado, ainda que com tropeços, mas eu tenho abraçado esse caminho proposto por Jesus? 1 João 2,6, João diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Você tem um chamado. Você tem um chamado para andar como Jesus andou. E você tem um chamado de ensinar isso para outras pessoas. Nas semanas seguintes nós vamos falar sobre evangelismo, discipulado, missões. Isso é muito importante para o início desse ano. Nós temos temas importantes durante o ano e esses temas dependem dessa primeira série. Se esforce para não faltar, para estar aqui conosco, para que Deus possa ministrar algo ao seu coração e trazer ainda mais crescimento durante esse ano. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor amado, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá um caminho. Nós não precisamos andar tateando, não precisamos andar às escuras. Nós recebemos direção do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a esse chamado, fiéis a esse caminho. Nos ajude a sermos verdadeiros discípulos teus, Pai. Nós confessamos a nossa incompetência para isso. Nós precisamos do Senhor.
Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos de Cristo, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nos encha, Senhor. Encha o nosso coração do Teu poder e da Tua presença, para que a gente seja sempre lembrado a tomar a nossa cruz, a renunciar a tudo, a negarmos a nós mesmos, a amarmos ao Senhor mais do que todas as outras pessoas, a permanecermos na Tua palavra, para que a nossa vida possa dar fruto da vida de Cristo. Nos ajude como igreja, em nome de Jesus. Amém.